Olá, tudo bem? Nesse vídeo aqui agora vamos ver como que funciona a proteção nível 2, tá? Do robô Scalp. Vamos lá para você ver. Propriedade, né? Vou fazer um reset aqui para que você também possa fazer o mesmo teste, tá? Quando eu estou resetando, eu simplesmente estou colocando a configuração padrão do robô, tá? Ok, vamos testar aqui para você ver uma coisa. Quando o robô está com a configuração padrão normal, então ele vai trabalhar dessa forma aqui, ó. Tá, ok, tá, todo mundo já sabe que ele abre duas ordens no início e depois ele vai fazendo um preço médio para retornar o lucro da ordem que sobrou, né? Então é assim que ele trabalha, ok? Beleza, tá tudo correto. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos ativar a proteção nível 2. Ontem nós vimos sobre a proteção nível 1 e agora vamos ver sobre a proteção nível 2. Proteção nível 2 é essa que está aqui, ó. Nós temos a proteção inicial, que é a 0, que é o limite capital, proteção 1, que nós vimos ontem, e a proteção 2. Para ativar a proteção 2, eu preciso marcar essa flag aqui, ó, ativar proteção, coloco ela true, ok? Para ela entrar em ação, eu preciso colocar qual é o percentual de rebaixamento que a minha conta tem que estar sofrendo naquele momento para que ela entre em ação. No nosso teste aqui eu vou colocar 1%. Por quê? Porque senão demora. Normalmente você colocaria ali 5, 6, 10%, dependendo da configuração. Então eu vou colocar 1%. Percentual de proteção. Quanto que eu quero proteger? Esse percentual de proteção nada mais é do que o percentual referente das ordens que já tem aberto. Vamos supor que eu estou com 1.0 comprado e eu coloco aqui 50%, significa que eu vou abrir uma ordem com um tamanho de 0.5, tá? Metade do tamanho das ordens que eu tenho comprada, ou vice-versa no caso da venda, tá? E também eu tenho que colocar o profit lucro proteção. E aí eu coloco aqui um exemplo, eu quero 100 pips, então 100 pontos. Então eu coloquei 100 pontos aqui. Então eu ativei o limite de proteção 2, coloquei que eu quero que ele entre em ação com 1% de rebaixamento, tá? E o percentual de proteção é 50% da ordem que eu tenho em aberto, ok? Feito isso, veja que ele vai trabalhar e ativar a proteção nível 2. Só um minutinho que está carregando o gráfico, já está trabalhando lá, ó. Quando ele der 1% de rebaixamento, ele vai entrar em ação. Vamos só aguardar um minutinho, tá? Para você ver como que ele funciona, tá? Ele vai abrir uma ordem que, se eu não me engano, ela fica azul, ela fica de cores diferentes, tá? Então fica fácil identificar que ela é uma ordem de proteção, tá certo? Tá trabalhando, ok, deixa ele trabalhar. Opa, abriu, olha lá, ó. Se você reparar, ele abriu uma ordem de proteção aqui em cima, aqui, ó, tá? Scalp em defesa, tá? Então ele já abriu uma proteção aqui de 0.01. Por quê? Foi metade do volume que eu tenho aberto. Se eu tenho 0.02, então ele abriu 0.01. Se eu tivesse aqui 0.10, por exemplo, ele iria abrir uma ordem de 0.05, tá certo? E assim ele vai trabalhando. E uma vez que essa ordem de proteção é aberta, ele vai continuar abrindo outras ordens normalmente, né, de compra e de venda, até que essa ordem seja resolvida, tá? Dá uma olhada que o robô continua trabalhando, tá? Até que a situação inteira seja resolvida. Ele resolveu uma parte e agora ele vai procurar resolver aquela ordem que está lá em cima de proteção, tá? Isso é o fluxo normal do robô, tá certo? Para que serve essa ordem de proteção? Essa ordem de proteção ela é uma ordem para ajudar o capital não rebaixar muito, né? Então ela ocorre justamente como uma forma de segurança, tá certo? Então isso é importante você entender, tá? Vamos clicar em ir para andar um pouco mais rápido. E aqui ele já está prestes a resolver a situação. Vamos só aguardar um pouquinho. Olha lá, resolveu. Ele resolveu. Como o rebaixamento ainda estava um pouco alto, ele já abriu outras ordens de rebaixamento. E sempre tentando manter 50% da situação contrária. Tá? Sempre mantendo lá 0.06, 0.03. E assim ele vai trabalhando. Tá certo? E existe também a possibilidade de você trabalhar também com essa ordem de proteção ativando também o fechamento misto, tá? Que é o ativar fechamento misto PN1, PN2. Então nós podemos marcar ele aqui para true, tá?
e deixar aqui, ó, percentual fechamento ordem contrária. Posso colocar aqui um exemplo 50%, por exemplo, tá? Você coloca aqui e dá um OK aqui, iniciar. Ele já vai também fazer com que essas ordens sejam fechadas junto com as ordens na própria tendência, tá? E nesse caso aí, ele passa a valer para tudo, tá? Vamos só fazer uma nova configuração aqui rapidinho para você ver, para você entender. Quer ver? Vamos ver aqui como é que tá. Deixa eu só clicar em ir para ver o que ele vai fazer. Para ver se ele vai fechar essas duas ordens aqui. Tá. Deixa eu fazer o seguinte aqui, só para você entender. Vamos colocar um lote aqui, ó, inicial, só para você entender, de 0.05, tá? Ok, vamos testar dessa forma. Aí ele vai agora trabalhar normalmente. Olha lá, ó. Tá trabalhando, tá vendo? Sempre buscando a resolução da ordem contrária. Tá? Isso é importante de você entender. Vamos fazer um teste um pouco diferente aqui, só para você ver, tá? De forma mais clara ainda. Você pode fazer várias configurações. Aqui, ó. Vamos colocar aqui 25%, tá? 30%. Ok. E vamos iniciar o teste. O robô está trabalhando lá, ele sempre procura ir resolvendo tudo, tá vendo? Então assim, se você reparar, ele abriu ordens de proteção, mas ela foi fechada no fechamento da outra ordem, das ordens contrárias. Então nesse caso aqui, isso aqui é o fechamento misto, tá? Olha lá, ele vai trabalhando fechando tudo, tá? Isso é uma forma que o robô tem de configurar para que ele passe a fazer o fechamento misto. Ontem eu mostrei para você que no nível 1 você pode fazer fechamento misto e no nível 2 também você pode fazer o fechamento misto. Claro que tudo isso, tá? Tudo isso que eu estou mostrando para você, pelo menos o que é ligado à proteção, tá? Tudo que é ligado à proteção nível 1, proteção nível 2, nós ainda vamos falar da proteção nível 3 e a nível 4, a 5 e a 6. É importante você saber que são proteções complementares a uma estratégia. Então você já deve ter uma estratégia configurada e você pode sim ativar elas ou não, tá? Sempre lembrando que as proteções devem ser ativadas de forma mais assim, não deixar a conta rebaixar muito. Um exemplo, vamos supor que eu tenho $1.000 na conta e eu falo assim, eu quero começar a entrar com os limites. Eu quero ativar as proteções com $600 de rebaixamento. Não é assim que funciona. Se você tiver uma conta de $1.000, por exemplo, teoricamente você deveria já entrar em ação quando o seu capital rebaixa ali, por exemplo, $300, no exemplo, você já tem que entrar em ação, tá? Não adianta também ligar a proteção muito com rebaixamento pequeno, por exemplo, olha, eu tenho uma conta de $1.000 e ativo as proteções com um rebaixamento de 10%. Tem que tomar cuidado, porque senão você acaba atrapalhando a sua estratégia, que teoricamente ela estaria funcionando normalmente, porque um rebaixamento de 10, 15, 20, 30% em uma conta ainda é normal, tá? Não é ruim não, é o rebaixamento normal. Então por isso que você precisa deixar essa folga, tá certo? Então entendam bem. As proteções existentes no robô Scalping devem ser ativadas sempre respeitando uma distância mínima, tá? Distância que eu falo assim de rebaixamento. Não adianta ativar as proteções com 10, 15, 5%. Você deve ativar elas com a distância maior, tipo 25, 30%, tá? Então fica essa dica aí. E sempre lembre que elas são proteções complementares, tá? Ela não essas proteções não são em si só uma estratégia. Eu vou montar uma estratégia só com as proteções. Não, elas servem para auxiliar, tá? As configurações já existentes, tá? E claro, a sua estratégia, tá certo? Então vamos ficando por aqui e até mais.